Nesse vídeo você vai conhecer 7 atletas das categorias de base do Corinthians que podem ajudar no elenco profissional muito em breve, então já é bom ficar por dentro das coisas conforme elas vão se apresentando pra gente aí, né? 2 desses 7 atletas que eu separei aqui já são conhecidos de quem acompanha um pouquinho a categoria de base do Corinthians, mas 5 podem surpreender e o último com certeza vai surpreendê-los aí, sem nenhuma dúvida. Eu poderia pegar os méritos e colher os louros desse tema aqui, né, e falar que ninguém, né, eu que pensei nesse tema maravilhoso, que com certeza vai ter muitas views e com certeza vai ter muitos likes, mas na verdade foi um pedido de um dos inscritos aqui do canal, então se você quer também que o seu tema venha aqui pro canal, faça igual o nosso mano Augusto Santos, o Edelson, né, eu vou colocar o Instagram dele aí, dá uma moral lá pra ele, segue ele, fala que viu aqui pelo canal Papo Fiel aí, ele mandou a seguinte mensagem, ele não pediu um tema só não, tá, ele pediu vários, mas eu vou atender apenas um agora, ele falou, vídeos que eu queria, não sou ninguém, olha só que humildade, eu gosto da humildade de vocês, assim. Vídeos que eu queria que tu fizesse. Ele falou, como o Corinthians poderia balancear as contas e mesmo assim ser competitivo ano que vem? Eu gravei alguns vídeos, assim, nos últimos anos aqui no canal, então eu vou deixar pra fazer mais pra frente. E ele também falou, jovens da base interessantes que poderiam subir para o profissional. Então eu tô atendendo aí o Edelson, ele também pediu modelos de gestão e tal, mas os jovens da base é o que eu vou fazer aí pro nosso mano Augusto Santos, tá? Antes de mais nada, coisa que é muito importante, fortalece demais o nosso trampo aqui, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho, porque demanda pesquisa, demanda realmente um estudo para poder trazer aqui para vocês algo que seja concreto, então essa é a maneira de você fortalecer o canal que não tira um centavo do seu bolso. Se você quiser dar um passo além e fortalecer ainda mais o canal, aí tem como você ajudar financeiramente através do Valeu, que é um coraçãozinho aí que você manda que a sua mensagem fica em destaque, as melhores mensagens eu chego aqui e dou uma moral para vocês, né, nos próximos vídeos e tal, e também tem a opção da chave Pix na descrição aqui do canal e também no primeiro comentário fixado, certo? Vamos lá começar, eu vou começar pelo óbvio, são 7 nomes, eu quero que caiba todos os 7 aqui em 15 minutinhos de vídeo pra essa geração TikTok aí que gosta de coisa muito rápida e não fique tão estressada, mas vamos ver se eu consigo não ser tão prolixo assim, beleza? Eu vou começar por 2 nomes óbvios, um de um lateral esquerdo que pra mim é a grande promessa da base do Corinthians, contando todas as categorias, beleza? Sub-15, 17, sub-20, agora tem 16 e 18 também, tá? Que é o Denner Evangelista, né? Denner, lateral esquerdo, canhoto, muito interessante, passar aqui alguns dados dele, né? Ele já tem passagem na categoria de base da Seleção Brasileira Sub-17, neste momento está com 16 aninhos, é uma criança, é um bebê ainda, mas tem uma personalidade muito interessante. Eu queria que vocês, eu já fiz vídeos parecidos com esse aqui no canal e tal, eu sempre peço que vocês tenham o máximo de paciência possível. Ele tem uma personalidade muito interessante. Se por acaso ele pintar no time profissional, é normal. Qualquer um desses que eu vou falar aqui, oscilar, ter bons, ter maus momentos e tal. A nossa lateral esquerda é uma posição que a gente vem com uma carência já tem bastante tempo, né? Desde a saída do Guilherme Arana, né? Depois a gente teve aí alguns momentos com o Fábio Santos, mas muito pouco, né? Pra falar a verdade. Agora um pouco aí com o Matheus Bidu. O Denner pode ser essa peça interessante se por acaso o Corinthians não entregar por um pingado e um pão na chapa. Então tem 16 anos, obviamente canhoto, 1,75 m, que é uma altura relativamente interessante para quando você fala de laterais, né, posições de linha defensiva, apesar que o Denner tem uma condição de conseguir apoiar bem através da parte ofensiva do time, se encaixa bem em esquemas de 3 zagueiros. Na verdade, se eu fosse treinador e se eu entendesse alguma coisa de futebol, eu utilizaria ele sempre como 3 zagueiros, porque ele tem um poder, né, físico de chegada na linha de fundo interessante, um bom cruzamento, boa finalização, acho interessantíssimo. Então ele tem contrato válido com o Corinthians até dia 14 de março de 2027, parece que faz muito tempo, né, que tem muito tempo ainda, mas é bom já ficar esperto, já renovar o contrato para mais tempo com esse moleque que pode pintar no time profissional muito em breve. E lembrem que vocês ouviram sobre ele aqui no canal Papo Fiel, certo? Segundo nome da nossa lista, eu vou colocando a foto deles aqui pra vocês darem uma olhada e já irem se familiarizando com a cara desses malucos aí. Luiz Gustavo, o Bahia, beleza? Ele já faz tempo que eu falo sobre ele aqui no canal. Ele é um segundo volante, um meia que não é de criação, né? Um meia de articulação. Ele faz uma segunda volância de saída muito interessante. Eu diria que dos últimos tempos aí, em nível de meio campo, é um dos melhores que a gente produziu. Qual a característica dele? Ele não é aquele meia de criação, aquele cara que vai dar o último passe,
passe, né? Aquele cara que puxa através da genialidade um passe fundamental pro gol. Mas ele complementa muito bem o meio-campo, tem uma boa chegada na área, cabeceia muito bem, finaliza de média distância, tem uma boa qualidade de passe e ainda contribui na recompactação defensiva, uma coisa que é muito raro, principalmente nessa formação dos novos moleques aí de base ultimamente, que eles não conseguem, sabe, entender tão bem taticamente e acabam morrendo antes de subir pro time profissional. Isso é uma coisa que o futebol moderno ele deixa implícito que o atleta ele se forme com essas características. Então o Bahia é um cara muito interessante, ele tem 19 aninhos, ou seja, já tá meio velho já o Bahia, né? Provavelmente deve ser peça utilizada no ano de 2025 no Corinthians, em breve vai ser utilizado. Altura 1,78 m, não é um meia muito alto, esse é um ponto negativo no meu ponto de vista, mas é interessante da gente ver ali que ele consegue suprir na parte técnica em outras características. Tem contrato com o Corinthians até 30 de setembro de 2027 também. Mais uma vez, parece muito tempo aí, mas 2 aninhos e meio, 3 aninhos passa rapidinho e é bom você já ficar esperto para não chegar na última hora, ter que renovar contrato e aí perde o jogador por bobeira aí, certo? Então já foram 2. Agora vamos falar de um centroavante. Esse aqui também a Fiel aí acabou se familiarizando com ele no ano de 2024. É um centroavante forte, destro, eu diria que é ambidestro, mas aí vão querer me bater aqui porque a esquerda dele não é das melhores. Mas ele também utiliza ali a perna esquerda, mas de modo geral é destro, ele é forte, centroavante meio que brocador, vamos falar dessa forma, mas que flutua também na área e consegue jogar como segundo atacante. É o Guilherme William, né? O Guinegão, ele chegou a ser relacionado algumas vezes aí pro time profissional do Corinthians, ainda não foi utilizado, deve ser utilizado muito em breve aí, acho interessante, tem se destacado nas categorias de base, fez parte aí da seleção brasileira sub-17 também em algumas passagens, acho interessante que ele é novo, então tem muito pra evoluir numa posição que o Corinthians acaba sofrendo muitas vezes, né, cara, a gente muitas vezes depende muito de centroavantes que não correspondem da maneira como deveriam corresponder com a camisa 9 do Corinthians. Guinegão é o nome pra poder ficar esperto. A partir de agora vai ser surpresa, tá de surpresa, hein? Agora, os 3 aí que eram mais óbvios, eu falei que era 2, mas acabei trazendo 3 óbvios. Comenta aí se os 3 primeiros nomes não foram óbvios pra você, que você fala, puta, cara, nunca ouvi falar desses moleques, que é interessante também trazer ali. Às vezes a gente acha pela nossa bolha que as pessoas estejam familiarizadas aí com a categoria de base e na verdade muitas vezes não estão. O outro cara que eu vou trazer aqui é um canhoto que joga majoritariamente pela ponta direita. E aí, antes de falar o nome dele, é uma posição que o Corinthians está carente há muito tempo. Muito tempo eu falo que o Corinthians precisa de extremos de campo, precisa não só de laterais, mas como o ponta mesmo propriamente dito. E também o Corinthians teve algumas peças que atuaram para poder fazer essa função que não eram necessariamente pontas. Vamos lembrar recentemente aí do Adson, que era um meia atacante que cai pela direita e tal, que foi utilizado como ponta no Corinthians. E nesse caso é um ponta de função, que é o Luiz Fernando, sub-17 do Corinthians também, bem novinho, né, 17 aninhos aí, ponta direita, canhoto, então joga de pé trocado, mas como ele também tem bastante familiaridade com a perna direita, ele leva pra linha de fundo, dá profundidade, chegou a ser relacionado em 1 ou 2 jogos em 2024 com o Ramon Dias, mas acabou não entrando em campo, foi mais pra se familiarizar com o vestiário e com as caixinhas JBL, que toca funk muito louco nos vestiários, e aí ele tem contrato com o Corinthians até 11 de dezembro de 2027, é um nome pra você ficar muito ligeiro, que logo logo ele brota no time profissional. Espero que eles consigam render. Mais uma vez eu peço pra que pelo menos o público aqui do canal, né, a nossa comunidade, tenha paciência com os moleques quando subirem e tal. Nem todos vão se destacar, nem todos vão virar craque, alguns deles nem funcionavam, né, porque é um período de muita incerteza, mas é um nome pra gente poder ficar ligeiro aí e entender. Agora eu trouxe um meia que esse aqui com certeza ou você não conhece ou simplesmente já ouviu falar, mas não sabe muito bem. Há muito tempo o futebol brasileiro e o futebol sul-americano como um todo tende a não revelar meias clássicos, aquele meia que joga de cabeça erguida, aquele meia que tem um passe um pouquinho mais refinado. Por quê? Porque o futebol moderno ficou muito mais tático e muito mais chato e insuportável, vamos falar dessa forma, e praticamente esquecemos dos anos 80 e dos anos 90. Este meia que o Corinthians tem aqui tem características que me lembram os anos 90. Dieguinho, meia sub-17 do Corinthians também, nasceu em 2017, tem aí seus 17 anos, contrato até 31 de outubro de 2027, ele é
ambidestro, mas majoritariamente ele utiliza a perna canhota. O meio-campo criativo fica muito por conta dele, desde a categoria sub-15, vem se destacando, tem uma boa finalização, principalmente de média distância, consegue colocar os companheiros na cara do gol e é muito inteligente taticamente. Ele consegue entender como o jogo se desenrola e entendendo isso ele consegue encontrar os espaços. Um ponto fraco que ele tem é de não contribuir muito na marcação, por isso que eu falo que ele me lembra muito os meias clássicos dos anos 90 aí, porque ele vai precisar, obviamente, no futebol hoje em dia, né, aperfeiçoar mais essa parte de contenção um pouquinho, simplesmente para poder contribuir aí, pode ajudar no time do Corinthians e pode ser um grande jogador futuramente, com certeza. Fiquem espertos com o nome do Dieguinho, o nome completo dele é Diego da Cruz Lopes também, e aí vocês viram a foto que eu já coloquei aqui. Os dois últimos nomes que eu separei foi de um zagueiro e um lateral direito. Lateral direito foi bem difícil, eu tive que fazer a raspa do tacho da base do Corinthians aí, porque faz tempo que a gente não consegue ter grandes revelações na lateral direita. Eu diria que a última grande revelação foi o Fagner, lá em 2006, 2007, do Corinthians, e a partir daí a gente teve o Daniel Marcos mais recentemente, que acabou sofrendo com bastante lesão e tal. A gente, até pela perpetuação do Fagner na lateral direita e pela incompetência da administração de base do Corinthians, a gente revela poucos laterais. Mas como é uma posição de muita carência do time profissional, eu separei aqui o Guilherme Pellegrini. Pellegrini é bem novinho também, né? Tem seus 18, já foi bem novinho, né? 18 aninhos aí. E aí ele lateral direito, interessante porque embora ele seja mais magrinho, ele consegue ter uma passada mais larga. Então, um dos destaques dele é a velocidade em profundidade. Marcação não é bem o forte, mas ele não deixa a desejar nesse quesito e ofensivamente ele explora muito a linha de fundo. Se a gente tá olhando para a lateral esquerda com o Denner e a gente olha um contraponto, né, num espelho a lateral direita, a gente vê características parecidas, embora o Denner para mim seja mais jogador, o Pellegrini também é um nome para poder ficar esperto. Em nível de comparação, para mim o Pellegrini é mais jogador, isso em todos os quesitos, do que o Léo Maná. O Léo Maná sempre foi muito mais hypado na base do Corinthians e tal, mas eu acredito que seja muito pela ligação com o empresário, também pela questão de liderança no vestiário e tal, que o Léo Maná tem esse espírito mais de líder mesmo de elenco, mas o Pellegrini pra mim não deixa a desejar em nenhum quesito e pra mim tá à frente aí do Léo Maná, principalmente nos últimos anos. E deixei aqui por último, né, o mais velho da nossa lista aqui, uma posição também que o Corinthians tem sido carente, revelou vários jogadores nessa posição nos últimos anos, mas acabou ou entregando por um pingar no pão na chapa, perdendo jogadores importantes, ou acabou não conseguindo fazer com que o jogador se destacasse no time profissional. Zagueiro. Recentemente aí revelamos João Vitor, Raul Gustavo, o Murilo, que agora tá na Inglaterra, seleção brasileira e tal, Robert Renan. Muitos zagueiros saíram aqui e a gente não conseguiu aproveitá-los, ou eles não conseguiram aproveitar a oportunidade. Esse é mais um que eu resolvi destacar aqui, tem uma boa qualidade de saída de bola, que é o Fernando Vera. É o único que não é brazuca, beleza? Ele é paraguaio, tem 1,85 m. E aí, quando eu falo sobre zagueiro aqui, eu sempre tenho que destacar uma coisa, que assim, a altura necessariamente do zagueiro não é fundamental, embora seja importante, porque o que importa é um zagueiro que tenha boa impulsão e bom posicionamento e bom jogo aéreo. Então isso aí independe se o zagueiro tem 1,85 m ou 1,96 m. Tem muito zagueiro que tem 2 metros e é horrível, e tem zagueiro que tem 1,80 m e pouco e que é interessante. O Marquinhos aí, zagueiro também vindo oriundo da base do Corinthians, Paris Saint-Germain e tal, seleção brasileira, é um exemplo disso, não é muito alto, mas consegue ter um bom jogo aéreo. No caso do Fernando Vera, ele pra mim também é ambidestro, né? Pé predominante praticamente aí é o pé direito, tem uma excelente saída de bola, bons lançamentos, ele consegue surpreender a nível de inversão de passe e também tem uma boa marcação e uma boa noção ali de linha defensiva, o que é interessante. É um zagueiro tático, um zagueiro moderno e que na carência que o elenco do Corinthians, né, nos últimos anos tem tido, ele pode nos ajudar aí. Então grave o nome desse paraguaio aí, Fernando Vera, beleza? Agradeço aí ao Augusto, o Edelcio aí que fortaleceu aí, sugerindo o tema pra gente. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia todos esses jogadores. Caso tenha algum que você não conhecia, comenta aqui embaixo, pesquise sobre ele, assista os highlights, os vídeos, as estatísticas aí que com certeza vai te surpreender. Não esqueça de deixar o like, isso aí é fundamental, fortalece o nosso trampo demais. Então, assim, gosta do canal, gosta do conteúdo, quer mais conteúdo assim? Deixa o like, sabe? Interaja com o vídeo que é importante aqui. E se você
você pode fortalecer financeiramente é o que faz o canal existir no final das contas em curto prazo, que é através da chave Pix na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, ou pelo Valeu também, que isso aí tudo ajuda. E claro, né, pode fazer aí como nosso mano aí, e entrar lá no Instagram do Papo Fiel, que é @papofiel, e falar: Dalba, queria sugerir um tema de vídeo aqui. Pode ser que eu nunca faça? Pode ser, mas pode ser que eu faça igual ele aqui, dê uma moral e ainda divulgue aí teu Instagram, porque você está fortalecendo aí com ideias de vídeos que a gente tem aqui diariamente. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein?